Olá, boa noite, que alegria poder estar convosco novamente aqui no Unidos pela Palavra. Temos vindo nas últimas semanas a falar sobre o perdão, o caminho para o perdão. E esta noite iremos continuar nesta caminhada a descobrir cada vez mais sobre o perdão de Deus e a forma como nós o podemos alcançar. Para dar início a esta reunião, gostaria de vos convidar a que nós pudéssemos cantar o hino número 133, Ó vem aflito o coração. Ó vem aflito coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó vem sem demora ao Salvador, porque duvidar e ter temor. Ó vem já, descanso te dará. Se estás ferido pela dor que vem da tua transgressão, vem sem demora ao Salvador, terás alívio e salvação. Ó vem sem demora ao Salvador, porque duvidar e ter temor. Ó vem já, descanso te dará. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, ó vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Ó vem sem demora ao Salvador, porque duvidar e ter temor. Ó vem já, descanso te dará. Realmente nós somos convidados a depositar o nosso coração nas mãos de Deus e que maravilhoso privilégio é esse. E eu vos convidar agora que nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças e pudéssemos orar com o nosso Deus. Vamos orar. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento vimos à Tua presença para Te louvar e agradecer o privilégio que é podermos estar aqui em conjunto a falar um pouco mais sobre o perdão, a falar um pouco mais sobre o Teu amor, a aprender mais sobre Ti. De uma forma especial, neste momento, eu gostaria de Te suplicar que Tu possas derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor, e que nós possamos receber o Teu Santo Espírito de forma a compreendermos aquilo que Tu tens para nós esta noite, Senhor. É aquilo que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A verdade é que nós temos vindo nas últimas semanas a falar do perdão. O primeiro aspecto que nós vimos do perdão foi a necessidade de reconhecer quem nós somos, a nossa condição de pecadores. Depois falámos sobre o facto de que a única forma para alcançarmos perdão é através de Cristo. Nós somos totalmente dependentes da cruz e a cruz é a solução para as nossas vidas. Falámos também, o terceiro ponto, a última semana, falámos sobre o arrependimento, uma característica, algo que nós experimentamos, na verdade, que nos leva realmente de volta para Deus. E por último não, desculpem, e por fim hoje nós vamos falar sobre a confissão. E sabem que há uns anos atrás aconteceu uma coisa que acontece a muita gente e que talvez também já vos aconteceu, foi que eu fiquei com a unha do pé encravada.
E quem já teve, já sofreu disto, sabe que é algo doloroso, não é? É uma ferida que não se vê, ninguém se calhar repara que nós estamos a viver com esse problema, mas a verdade é algo que consegue incomodar muito. Eu lembro-me que quando eu comecei a sentir dor na unha, escolhi ignorar, a pensar que aquilo iria passar, a pensar que aquilo não era nada demais, mas a verdade é que com o tempo e cada vez mais a situação foi piorando, criou uma infecção e a verdade é que passou a ser algo tremendamente doloroso. E ainda mais doloroso, posso-vos dizer, foi todo o tratamento que eu tive que fazer para que a unha pudesse voltar a nascer em condições. E o pecado é um bocadinho assim, muitas vezes é uma ferida que não se vê. Muitas vezes é um problema que as outras pessoas não estão conscientes dele. E se calhar no início nós conseguimos esconder, conseguimos até esquecermos nós de que estamos a viver esse problema. Mas a verdade é que quanto mais tempo passa, quanto mais os problemas ficam escondidos, mais eles vão incomodar. E a cura começa quando nós temos a coragem, não de esconder o problema, mas a coragem de expor a ferida ao tratamento certo. E apesar de ter sido doloroso o tratamento que eu fiz à unha, foi aquilo que eu precisava de fazer para que aquele problema pudesse desaparecer. E se a solução para a unha foi dolorosa, foi trabalhosa e demorou, a verdade é que talvez a cura para o perdão seja um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo mais profunda. A confissão é isto. A confissão é expor a Deus aquilo que precisa de cura. E nós sabemos que não podemos esconder nada de Deus, mas existe este ato e este convite, na verdade, que Jesus nos faz de colocarmos os nossos pecados, os confessarmos a Ele, de forma a encontrar a cura que nós precisamos alcançar. É curioso porque o rei Davi, ele é um homem que nós sabemos que foi segundo o coração de Deus, é muito admirado até aos dias de hoje pela nação de Israel e pelo próprio cristianismo, mas ele viveu momentos muito complicados na sua vida e nós sabemos que ele, tal como todos os seres humanos da Terra, também cometeu os seus erros, cometeu os seus pecados. Não vamos falar aqui dos pecados de Davi, mas vamos ler 2 versículos que Davi escreveu estando a referir-se ao peso que o pecado pode ser na nossa vida. No Salmo 32, no Salmo 32, no versículo 3 diz: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi está aqui a falar de que o facto de que ter pecados escondidos foram, no fundo, algo que foram envelhecendo os seus ossos. E este sentido e esta frase que Davi utiliza revela realmente que há uma ferida interna, algo dentro de nós, algo que está no nosso âmago, nos nossos ossos e que está realmente a destruir o nosso interior. Mostra realmente este versículo que enquanto ele se calava, enquanto ele não abria o seu coração a Deus, enquanto ele não revelava o pecado que tinha a Deus e não entregava a Deus pedindo confissão pelos pecados, havia um desgaste tremendo interior. E muitas vezes na nossa vida nós não percebemos o porquê da angústia, porquê muitas vezes temos stress, ansiedade, e muitas vezes a causa disso é realmente a falta de perdão. A falta do perdão que Deus nos quer dar. A verdade é que o pecado não confessado afeta a nossa vida. O pecado não confessado vai nos tirar a paz, vai nos dificultar a nossa vida de oração, vai trazer problemas muitas vezes aos nossos relacionamentos, vai nos tirar a alegria espiritual e muitas vezes, infelizmente, vai nos afastar de tal maneira que de Deus que parece que não conseguimos ouvir a sua voz, não conseguimos sentir a sua presença.
A verdade é que o pecado é o maior problema que a humanidade viveu. Muitas vezes nós estamos habituados a refletir sobre o facto de que a consequência do final do pecado é a morte. Mas a verdade é que existe uma consequência tão ou mais terrível que esta, que é o facto de que o pecado nos separa completamente de Deus. Cria um abismo entre nós e Ele. E a verdade é que é essencial para nós, é essencial para o ser humano entregar estes pecados nas mãos de Deus, confessando os seus pecados, abrindo o coração a Deus. Em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós não estamos a informar nada a Deus. Porque Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos a deixar de resistir à verdade. Nós estamos a suplicar a Deus que seja aceito o sacrifício de Jesus em nosso lugar. E através desse mesmo sacrifício de Jesus, lá está a nossa dependência da cruz. Nós podemos obter esta paz, podemos obter este perdão, podemos obter esta alegria espiritual novamente. Na confissão sincera, naquele momento em que nós abrimos o nosso coração a Deus e falamos com Ele, nós deixamos a fraqueza de lado. Meus queridos, não é fraqueza quando nós admitimos os nossos erros. Na verdade, para nós admitirmos aquilo que fazemos errado, é preciso muitas vezes muita coragem. Nós pomos a fraqueza de lado e nós deixamos de culpar os outros pelas nossas ações. Deixamos de justificar e de querer diminuir o valor e o peso daquilo que nós fizemos para realmente reconhecer o quão errado, o quão pesado e as consequências terríveis que as nossas ações pecaminosas muitas vezes trazem. Confessar o nosso pecado a Deus é permitir que Ele transforme verdadeiramente as nossas vidas. É nós reconhecermos, assumirmos as responsabilidades dos nossos atos e encontrar a solução juntamente com Deus. Mas sabem que há um aspecto muito importante sobre o perdão e a confissão. Quando nós pecamos contra um irmão nosso, nós somos chamados pela Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, a abrir o nosso coração com o nosso irmão e pedir-lhe perdão. A nossa relação com Deus precisa do perdão para ser restaurada. O perdão de Deus, nós devemos confessar para receber esse perdão. Mas nós também devemos procurar a restauração com os irmãos que nós ofendemos, com aqueles que estão à nossa volta e que nós magoamos. Nós somos chamados a buscar este perdão e a reatar um relacionamento saudável com essas pessoas. Nem todos os pecados devem ser expostos publicamente. Muitos dos nossos pecados não afetam ninguém à nossa volta, são pecados nossos e esses devem ser tratados com Deus. Mas quando o pecado feriu alguém, quando o pecado prejudicou alguém, pode ser necessário realmente assumir a nossa responsabilidade e procurar o perdão do nosso irmão. A confissão não é um espetáculo. A confissão não é um momento em que precisamos de nos emocionar. Não é um momento em que nós podemos fazer de nós uns coitadinhos. A confissão é um momento de coragem, um momento de sinceridade e um momento de entrega total a Deus. E eu sei que muitas vezes é difícil nós dobrarmos os nossos joelhos e admitir os erros que fizemos. Porque muitas vezes, apesar de nós sabermos que não podemos enganar a Deus, a verdade é que enganarmos a nós mesmos muitas vezes é mais fácil. É mais fácil, se calhar, desvalorizar os erros que cometemos. É mais fácil procurar esquecer e não falar do assunto. É mais fácil pensar que, na verdade, somos todos pecadores. Mas
a verdade é que nós precisamos de experimentar aquilo que Davi experimentou e demonstra, por exemplo, no Salmo 51. Um reconhecimento consciente, baseado também na razão, em que reconhece que pecou contra Deus. E nós sabemos que os pecados de Davi foram realmente pecados pesados aos olhos deste mundo. Mas sabem que, na verdade, no fundo, todo o pecado acaba por ser igual na nossa vida espiritual, porque todo o pecado nos afasta de Deus. Não vale a pena desvalorizar, não vale a pena tentar esconder, não vale a pena nós tentarmos nos enganar a nós mesmos. Nós precisamos de confessar os nossos pecados. E o mais maravilhoso de tudo é que, na verdade, é a única coisa que nós precisamos de fazer. Nós não precisamos de pagar pelo perdão de Deus. Nós não precisamos de compensar com castigos corporais para termos perdão de Deus. Nós não precisamos de nada disso. Não precisamos de compensar o pecado que fizemos. Não precisamos de fazer uma série de boas obras para que compense o erro que nós cometemos. Não. Porque aquele que compensou o erro que nós cometemos foi Jesus. E foi Jesus naquela cruz. Eu convido-vos a que nós possamos refletir sobre isto. Será que existe alguma coisa que eu preciso de confessar a Deus? Será que existe algo na minha vida neste momento que me separa de Deus e que me leva realmente a procurar me enganar a mim mesmo, que está a afetar o meu relacionamento com os meus irmãos? Será que existe alguma coisa que eu sinto que devo buscar o perdão? Alguém, algum irmão da igreja, algum familiar, algum conhecido, algum colega de trabalho que eu preciso de pedir perdão? Meus queridos, que nós neste momento possamos meditar sobre isto e possamos dizer a Deus que nós precisamos do seu perdão. Que possamos confessar os nossos pecados, não num sentido genérico, dizer assim, eu perdoo os meus pecados, não. Que possamos enumerá-los, pensá-los e refletir também nós, na nossa vida, o quão nós precisamos de abandonar isso. A confissão não é um lugar onde nós somos destruídos. A confissão é o lugar onde Deus começa a libertar-nos. Gostava de que, enquanto nós estamos a meditar e a falar sobre este assunto, que nós possamos pensar agora enquanto entoamos as estrofes do hino número 142. Perdão, poder e paz. Se nós quisermos vida ter, busquemos, pois, a Deus, colhendo as bênçãos com prazer que em seu amor nos deu. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. O Espírito
Gostava agora que nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças e pudéssemos orar e falar com Deus. Papai que estás no céu, Senhor, melhor do que ninguém tu conheces o nosso coração, Senhor. Melhor do que ninguém tu sabes como está a nossa vida, como está o nosso coração, e tu sabes que nós temos uma condição, uma natureza pecaminosa, Senhor. Nós somos pecadores e não estamos aqui para esconder isso. Na verdade, vimos a Ti para te suplicar que Tu possas trabalhar connosco, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa revelar quais são as coisas que nós temos na nossa vida que nos afastam de Ti e que possas colocar no nosso coração o desejo de confessar os nossos pecados, Senhor. Que nos ajudes a perceber que necessitamos do Teu perdão. Que nos ajudes realmente a perceber a importância que é nós termos estes encontros contigo em que abrimos o nosso coração, não tentando esconder aquilo que somos, não procurando fazer algo para compensar o que fizemos de errado, Senhor, mas que possamos realmente o fazer para humildemente buscar a solução que tu vieste trazer, buscar o perdão que podemos alcançar através dos méritos de Cristo, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos que me ouve neste momento, Senhor, e que eles possam sentir o teu amor incondicional e que não há nada que eles tenham na sua vida que vale a pena esconder a ti, porque na verdade nós sabemos que não conseguimos esconder e que possamos apresentá-lo em ti num exercício de arrependimento, num exercício de confissão, para que possamos verdadeiramente alcançar este perdão que tu tens para cada um de nós, Senhor. Guarda-nos e protege-nos. Fica com aqueles que nos estão a ouvir. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É um prazer poder, a cada semana, poder me encontrar convosco aqui através do YouTube. Gostava de vos deixar ainda assim um convite muito especial. Quem sabe este sábado ou a próxima quarta-feira vocês possam juntar a nós e possam experimentar o quão bom e agradável é poder estar em comunidade a adorar o nome de Deus. Que Deus abençoe muito e até lá.